Vão lá no Supremo, se o Supremo autorizar, nós entregamos amanhã. O ministro Alexandre de Moraes autorizou o Ministério da Justiça a entregar as imagens diretamente a nós da CPMI. O Supremo autorizando, eu entrego no mesmo dia, não tem porquê. Imagens ainda inéditas da multidão invadindo a Praça dos Três Poderes. A decisão é do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Que as imagens de apenas 2 câmeras de segurança do Ministério da Justiça foram enviadas à CPMI, contrariando requerimentos da comissão que solicitavam imagens internas e externas do Palácio da Justiça, do refeitório e estacionamento. Flávio Dino alega que as imagens que a CPMI do 8 de janeiro pediu não existem mais por causa de uma questão contratual. Que é um problema contratual. E eu não sabia disso, que eu não sou gestor de contrato. Lembre que eu sou ministro da Justiça. Ora, alguém da área técnica, como a Polícia Federal veio aqui e recolheu imagens, eu não sabia, e só soube agora, que imagens a Polícia Federal recolheu. Questionado sobre as gravações, o ministro Flávio Dino disse que o problema da falta de imagens de parte das câmeras é contratual. Então, quando a Polícia Federal entrega as imagens, é que vem a notícia que não estavam todas as câmeras. Mas era impossível saber disso. Então não tem o que temer, pode olhar a imagem. A empresa não é obrigada a conservar por anos. Ela tem um período, sei lá, 30 dias, não sei o que. Depoimento, eu já fui no Congresso, não sei quantas 1000 vezes. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, não compareceu pela 3ª vez à Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. Ele havia sido convocado pelos parlamentares para prestar esclarecimentos sobre diferentes temas. Pela Constituição, a ausência injustificada de ministro de Estado convocado pelo Congresso poderá configurar crime de responsabilidade. Uma lei de 1950 prevê que, nesse caso, o ministro poderá ser alvo de um processo de impeachment. Entre outros pontos, os deputados querem explicações do ministro sobre temas como os atos do 8 de janeiro, a regulamentação das armas, a invasão de terras, as prisões relativas a dados falsos sobre vacinas, o corte de verba no orçamento de 2024 para o combate ao crime organizado, ataques a membros da comissão, notícias falsas sobre caçadores, atiradores e colecionadores, controle de conteúdo danoso no YouTube, criminalização de games e interferência na Polícia Federal. Uma clínica alugada pelo governo do Maranhão, sem licitação, já custou para os cofres públicos mais de R$1 milhão em um ano. E essa clínica nunca atendeu a nenhum paciente. A clínica é particular e a dona ligada ao governo. No contrato feito com dispensa de licitação, o valor total do aluguel por ano é de R$1.080.000. No total, o governo do estado já gastou mais de R$1,5 milhão em um ano com aluguel e reforma do imóvel que nunca funcionou. A clínica pertence à família da assessora jurídica da Secretaria Estadual de Saúde, Janir Carvalho de Araújo. Janir foi nomeada pelo governador Flávio Dino em 27 de fevereiro de 2015. Ela é filha da pediatra Ideni Viana de Carvalho, sócia majoritária da Clínica Dourado. Quer dizer, o governo do Maranhão paga o aluguel da clínica particular, paga a reforma da clínica particular e é uma clínica que não está nem atendendo ninguém. É surreal. No começo do ano, o Bom Dia Brasil mostrou um outro prédio público alugado pelo governo do estado para abrigar uma fundação que cuida de menores infratores e que passou 16 meses fechado enquanto o aluguel era pago.
Foram R$ 172 mil em aluguéis pagos ao dono do imóvel, Jean Carlos Oliveira, filiado ao PCdoB, que é o partido do governador Flávio Dino, e funcionário nomeado pelo governo do Maranhão na empresa maranhense que administra o Porto do Itaqui, em São Luís. Depois da denúncia, na época, Jean foi exonerado do cargo. O que a gente esperava é que se as mudanças no Maranhão levassem a alguma novidade em comportamento político, né? Pelo visto, olha, está difícil. Inacreditável. Proprietário do imóvel constava na lista de filiados do PCdoB, partido de Flávio Dino. Foi o primeiro de diversos outros escândalos tornados públicos posteriormente. O JMTV de hoje começa mostrando os depoimentos de delatores da Operação Lava Jato que serviram de base para os pedidos de abertura de inquérito pela Procuradoria-Geral da República ao ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal. As investigações em que aparecem o nome do governador Flávio Dino, do PCdoB, tiveram como base o depoimento do ex-executivo da Odebrecht, José de Carvalho Filho. O delator da Odebrecht diz no depoimento que conheceu Flávio Dino quando ele ainda era deputado federal e que procurou Dino para dar sugestões sobre um projeto de lei que facilitava a atuação de empresas brasileiras em Cuba. Eu conheci o então deputado Flávio Dino, menor, 10 aposentado, com um amigo comum, sabia que o deputado Flávio Dino era relator do PL de 279 que tratava da questão da Cuba. Saber então das relações dele com os Estados de Cuba. Ele diz que durante o encontro, Flávio Dino pediu ajuda à Odebrecht para a campanha para governador de 2010. A solicitação era que o projeto andasse, não parasse, porque corria o risco de você perder essa vinculação de segurança jurídica no investimento em Cuba. Ele acatou isso de forma muito tranquila, um belo jurista, e deu continuidade ao processo. Isso já era mais ou menos fim de ano e ele demonstrou a intenção de ser candidato ao governo do Maranhão. Ele fez a seguinte: a empresa pode me ajudar a campanha eleitoral? Vou levar seu pedido. Não me falou o valor, não falou. O então executivo da Odebrecht, José de Carvalho Filho, conta como foi feito o pagamento. Eu, Pedro Passivo, estabeleceu um valor de R$ 200 quando eu estava fazendo a campanha no ano. Foi feito de forma que eu entreguei a ele a senha da registro dele, porque ele me entregou pessoalmente a ele, então entreguei a senha, entregou o endereço e ocorreu o fato. Ele não ganhou a eleição, perdeu a eleição e saiu de cena. Essa doação, esse valor foi pago, não foi a título nosso oficial, então. Não foi oficial. O 2 mil foi Caixa 2. Você entregou a ele a senha no gabinete dele? Especialmente o pessoalmente a ele. O endereço. Essa ubicação. Foi o Flávio que entregou o senhor? O Flávio que entregou. Essas reuniões eram uma das reuniões para tratar desse PL? As reuniões é para tratar do PL. Como é que ficou ajustado a forma de pagamento dessa contribuição? Como eu acabei de relatar, ele me deu o endereço. Não, Flávio deu. Flávio me deu o endereço. Eu entreguei, não sei. Flávio, que em algum momento absoluto se mostrou avesso, antagonista para essa modalidade de pagamento? Não, ele não sabia, foi na hora. Ele não fez qualquer questionamento ou condicionamento. Ao contrário, ele, quando foi candidato, o State tinha que se compatibilizar, ele comprometido com o projeto, se referir a Cuba e ao Estado brasileiro, ele indicou um outro partido, um outro deputado do seu partido para dar continuidade ao processo. Chiro Lopes, do PCdoB. O delator conta que também foi procurado por Flávio Dino às vésperas das eleições de 2014. Ele demonstra em 2014 a vontade de ser candidato ao governo Maranhão em 2014. Me solicita ajuda. Falo com a mesma pessoa, João Pacífico, que dessa vez faz de forma permissiva e de forma legal, né? Nós tínhamos lá, na época, um contrato, um Ciclone Space, um projeto que o governo terminou cancelando o convênio internacional com a Ucrânia, e o Flávio Dino tinha interesse que isso fosse seguido, se empenhou nisso, tem visitas dele lá, no lugar de colaboração com a agenda dele lá,
mas todo o esforço dele, pessoal, foi insuficiente para sensibilizar o governo, que rasgou um acordo internacional. O Ministério Público Eleitoral deu um prazo até o dia 6, próximo domingo, para o governador Flávio Dino responder sobre a nomeação de 36 capelães na segurança pública do Maranhão. De acordo com a denúncia feita ao MPE, o governador tem nomeado capelães sem concurso público para obter apoio político religioso para as eleições. A medida tem revoltado policiais. Eles reclamam que, enquanto o governo nomeia novos capelães com salários que passam de R$20 mil, faltam policiais nos municípios do estado. A denúncia foi encaminhada à Procuradoria Regional Eleitoral e acusa o governador Flávio Dino, do PCdoB, de abuso de poder religioso com a captura de diversos líderes religiosos para participar do que o documento chama de empreitada política religiosa eleitoral. O documento, redigido pelo Partido Republicano Progressista, o PRP, diz que o ápice da inconstitucionalidade e ilegalidade é que os cargos públicos que somente podem ser preenchidos por concurso público, coronel, tenente, etc., estão sendo escolhidos ao talante do governador do estado, que nomeia quem e quando para qualquer cargo e com remuneração, tudo ao bel prazer de interesses eleitorais. A denúncia foi motivada pelo número de nomeações feitas pelo governo do estado para os cargos de capelão da Polícia Militar, dos Bombeiros, da Polícia Civil e do Sistema Penitenciário. Capelão é uma espécie de conselheiro espiritual dos agentes da segurança pública. O Maranhão tem 50 e 36 desses cargos foram criados sem concurso público no ano passado. E tem caso em que o salário passa dos R$20 mil por mês. É o caso do coronel Misael Mendes da Rocha, que entrou na PM em 2009 como major, foi promovido em 2015 a tenente-coronel da PM e no ano passado a coronel capelão, segundo a denúncia, com salário de R$ 21.438. Ainda segundo o documento, ele é filiado ao PTB, partido da base de apoio do governo. Pelo menos outros 6 capelães, de acordo com o documento, têm filiação partidária. Neste vídeo, gravado em dezembro do ano passado, o governador Flávio Dino aparece no discurso na Assembleia de Deus da cidade de Chapadinha e destaca a nomeação de pastores da igreja como capelães. Quero cumprimentar aqui todos os capelães da Polícia Militar, não só da denominação Assembleia de Deus, mas especialmente os da Assembleia de Deus, são muitos. Quero saudar na pessoa do coronel Misael, que vem a ser o primeiro coronel capelão da história da Polícia Militar do Maranhão. E ainda na igreja, agradece o apoio de um pastor na campanha. Cumprimentar o Gildenemi, que está ali, meu amigo, fez a minha campanha em 2014 doente, sou muito grato. Nossa amiga Elisiane pediu e ele atendeu, e ele chegou pálido, magrinho, eu disse, esse homem não vai dar conta de fazer campanha, mas a fé realmente é poderosa, e ele deu conta de fazer campanha e hoje está aí corado e forte, pronto para outra campanha. Outra nomeação que teve destaque na denúncia foi a do pastor Felipe Madureira Silva, como capelão religioso da Secretaria de Administração Penitenciária. Ele é filho do pastor do Rio de Janeiro, Marcos Pereira, que, segundo o relatório encaminhado à Procuradoria, é filiado ao PCdoB, partido do governador Flávio Dino. Felipe é presidente desta igreja no bairro Quatraque, em São Luís. Não há detalhes sobre o salário do pastor. O número de cargos criados para capelães no Maranhão chama atenção quando comparado a outros estados do país. A TV Mirante solicitou a todos os estados brasileiros e o Distrito Federal um levantamento sobre o número de capelães em cada um deles. 16 estados responderam. E o Maranhão é o estado com maior número de cargos criados. Os estados consultados que têm mais capelães são Rio Grande do Norte, Alagoas e Minas Gerais, com 5 cada. O estado de São Paulo, o mais populoso do país, informou que não tem nenhum capelão nomeado nas polícias. Nem todos os 16 estados juntos têm tantos capelães quanto o estado do Maranhão. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, suspendeu as leis que criaram cargos comissionados de capelão religioso nas áreas de segurança pública aqui do Maranhão. Na decisão, o ministro alegou que o Estado é laico e não deve interferir na liberdade religiosa. A lei estadual criou 60 cargos comissionados para oficiais que são padres, pastores ou ministros religiosos. Eles prestam assistência religiosa e espiritual para os presos e para os integrantes dos órgãos de segurança pública no Maranhão.
Amanhã completa um mês da 5ª fase da Operação Sermão aos Peixes, que investiga um grande esquema de corrupção dentro da Secretaria de Saúde do Estado. Nossos repórteres tiveram acesso a detalhes desta investigação e mostram agora como o dinheiro da saúde era usado até para pagar pensão alimentícia a filhos de apadrinhados políticos. A Polícia Federal já trabalha na próxima fase da operação, que classifica como uma das maiores investigações da Polícia Federal no Brasil. O relatório da 5ª fase da Sermão aos Peixes, deflagrada no mês passado e batizada de Pegadores, diz que estamos diante de um dos maiores esquemas de corrupção já investigados pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal, não somente no Maranhão, mas do país, e que o volume de recursos investigados ultrapassa a casa dos bilhões de reais. Os dados coletados nessa fase da operação se referem ao ano de 2015, num esquema de contratações irregulares na Secretaria Estadual de Saúde. Foram expedidos 17 mandados de prisão contra servidores ex-servidores e funcionários fantasmas. O organograma do esquema era o seguinte: a Secretaria de Saúde contratou 3 institutos que recebiam valores milionários para gerenciar hospitais do Maranhão: o ICN, o Bem Viver e o IDAC. Esses institutos, segundo a polícia, eram usados para contratar empresas de fachada que, por sua vez, serviam para empregar na saúde apadrinhados políticos do governo, pagar salários para quem não trabalhava ou pagar salários extras para funcionários que tinham cargos comissionados. Ou seja, uma forma de o governo agradar aliados ou militantes sem fazer contratações diretas para não levantar suspeita. Até uma sorveteria mudou de ramo e virou empresa de serviços médicos para entrar no esquema. Escutas telefônicas feitas com autorização da Justiça revelaram que o esquema já estava institucionalizado dentro da Secretaria. Era comum que políticos alinhados com o governo determinassem quem iria ou não ser contratado pelas empresas. E, em muitos casos, o indicado nem precisava trabalhar, só recebia. E dessa forma, o dinheiro público da saúde foi usado para financiar namoradas e esposas de militantes políticos ou até para pagar pensão alimentícia. Numa das ligações interceptadas, a então subsecretária de Saúde, Rosângela Curado, liga para um dos diretores do ICN, Péricles Silva, reclamando de funcionários que teriam sido contratados sem indicação de aliados. Num dos trechos, ela pergunta: "Na Vila Luizão foi colocado alguém? Vocês colocaram alguém lá sem autorização de nós da rede?" O diretor responde: ninguém. Aí ela continua: "O vereador Ivaldo, daqui de São Luís, me telefonou agora e disse uma porção de coisas aqui. É partidário nosso, dizendo que foram colocados 7 pessoas. Eu disse, vou pedir para alguém do ICN lhe ligar, para lhe mostrar que não foi colocado ninguém." Segundo a polícia, a reclamação partiu do então vereador Ivaldo Rodrigues, na época líder do governo na Câmara Municipal de São Luís. Numa outra ligação agora para o próprio Ivaldo, a subsecretária de Saúde tranquiliza o vereador: "Não foi contratado ninguém, porque não foi dado comando pela articulação política e nem pela secretaria." O relatório da polícia exemplifica as nomeações feitas por indicação política, apresentando o que seria uma das indicações de fantasmas feitas pelo então vereador Ivaldo Rodrigues, hoje secretário municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento de São Luís. O documento mostra que o ex-chefe de gabinete dele, Júlio César Oliveira Gonçalves, foi nomeado depois de um e-mail da Secretaria de Saúde determinando a contratação para o cargo de diretor administrativo na UPA do Araçagi, com um salário de R$ 4.500. Nos primeiros 3 meses, ele recebia pelo ICN, mas depois apareceu como superintendente de acompanhamento da rede de serviços da Secretaria de Saúde, com um salário ainda maior, R$ 4.700, e recebendo por outro instituto, o IDAC. No total, ele teria recebido mais de R$ 50 mil. Numa outra gravação, a enfermeira Josefa Ictéria Farias recebe uma ligação do diretor do ICN, Benedito Carvalho. Ele quer saber por qual empresa ela está recebendo. Nem ela sabia. Mas era em qual empresa? Eu não sei qual era. Eu pensei que fosse pela tua. Hein? Eu pensei que fosse pela tua, mas a minha tá super tranquila, nem se preocupe. Que isso aí, tá cheio que sabia, na época eu fui acordado com ele, com o Jerry, tudo, entendeu? O mesmo Benedito aparece em outro áudio conversando com uma mulher não identificada, falando sobre uma ordem que veio do governo para incluir novos nomes na lista de contratações. Chegou na minha mão agora a relação de quem é botar para dentro e para permanecer, e quem não está na relação é para sair. Certo. Quem ele passou essa relação? Veio lá do palácio para mim.
Para os investigadores, esse e outros casos ilustram como eram feitas listas que eram encaminhadas aos institutos impondo a contratação de determinadas pessoas para atender às bases eleitorais de sustentação do governo do Maranhão. A contratação de Margarida Tereza Broer, determinada pela secretaria por e-mail, com salário de R$3 mil no cargo de advogada, também chamou a atenção dos investigadores. Ela recebeu como se tivesse trabalhado em 4 unidades hospitalares diferentes em poucos meses e por 2 institutos diferentes. A polícia questiona a necessidade de uma advogada trabalhando nos hospitais, já que a Secretaria de Saúde já tem seus funcionários para esse tipo de demanda e os institutos também deveriam ter conforme contrato. A polícia conseguiu também cópias de e-mails que comprovam o esquema. Este, encaminhado por um superintendente da Secretaria de Saúde a um dos institutos, determina a contratação de vários indicados, inclusive com salários já definidos. Segundo a PF, todos eram apadrinhados. No e-mail aparece o pedido da contratação da enfermeira Keilane Silva Carvalho como coordenadora de enfermagem do Hospital Materno Infantil de Imperatriz, com a ordem para pagamento de um salário de R$7 mil retroativo ao mês anterior à contratação. Em abril do ano passado, um contra-cheque da enfermeira vazou nas redes sociais com um salário ainda maior, acima de R$14 mil. Segundo o relatório da Polícia Federal, a enfermeira seria namorada de Fábio César Costa, então secretário adjunto de articulação política do governo Flávio Dino. A Polícia Federal diz que o pagamento de esposas, namoradas e amantes não ocorriam só para atender interesses de agentes públicos. Péricles Silva, diretor de um dos institutos, o ICN, foi interceptado pela polícia conversando com uma ex-companheira sobre a pensão alimentícia para o filho. Segundo as investigações, o dinheiro vinha da Secretaria de Saúde, passava pelo instituto e ia direto para a conta dela. O que fica claro no trecho da escuta. Antes de tu viajar, tu pode ajudar a gente porque a gente não tem nada. Você está recebendo R$3 mil aí, você tem que controlar isso. E o ICN continua depositando dinheiro? Continua, você que não está olhando isso aí. A polícia identificou a mulher como Helenilson Santana Berredo, que receberia R$3 mil do ICN por mês, aparentemente sem trabalhar. Numa outra conversa gravada pela polícia, a filha e esposa de José Guará, outro diretor do ICN, reclamam do pagamento que era feito mensalmente para a nora de Guará, que nem no Maranhão morava. Tem que cortar esse salário dela, porque ela não trabalha, porque ela tem esse dinheiro mole na mão dela. É lógico. Acho que é uns R$10 mil que ela ganha, não tenho a menor ideia. Era 4, depois era 6 e agora deve ser uns 10, né? Segundo as investigações, a mulher citada é Raquel Filipe Guará, que, segundo a polícia, mesmo morando no Rio de Janeiro, recebia sem trabalhar. O relatório da Polícia Federal também aponta que essas práticas continuaram ao longo de 2017 e que Rosângela Curado, mesmo tendo deixado a secretaria, continuou interferindo nas contratações de fantasmas pelos institutos, mas passou a agir somente na região de Imperatriz. Nessa semana, o atual secretário estadual de Saúde, Carlos Lula, conseguiu uma liminar na Justiça para que a investigação da operação passasse para a segunda instância, em Brasília, porque tem foro privilegiado e por entender que também estava sendo investigado no processo porque é citado várias vezes. O desembargador Ney Belo Filho atendeu ao pedido. Quase 500 pessoas podem ter recebido da Secretaria de Saúde sem trabalhar nos últimos 3 anos. O governo do estado informou em nota que nenhum secretário estadual está sendo investigado pela Polícia Federal, mas não explicou a situação dos funcionários citados na reportagem que ainda fazem parte do governo. O IML do Piauí vai fazer comparações de assinaturas da carta encontrada ao lado do corpo do médico Mariano de Castro. Na carta estariam detalhes com nomes de envolvidos no esquema que desviou R$18 milhões da saúde no Maranhão. As investigações se concentram também na carta deixada ao lado do corpo do médico Mariano Castro e Silva, encontrado na quinta-feira da semana passada pela irmã dele, nesse bairro de Área Nobre de Teresina. Na carta, de 5 páginas, haveriam detalhes com nomes de envolvidos no esquema que desviou R$18 milhões, dinheiro dos cofres da União que estava nas mãos do governo do estado. Mariano Castro, que seria o principal operador do esquema, foi preso, mas conseguiu prisão domiciliar com uso de tornozeleira. O delegado Francisco Bareta disse que até agora ninguém teve acesso à carta que permanece no laboratório do ICRIM do Piauí. Foi apreendido pela autoridade policial de plantão, como o celular dele e um
um computador, notebook. E aqui chegando, eu dei o despacho para o delegado Igor e só quem pode fazer esse deslacre é o perito. A TV Mirante teve acesso hoje ao resultado da sindicância aberta para apurar um memorando da PM pedindo que policiais do interior monitorassem adversários políticos do governo do estado e das prefeituras. O caso foi mostrado aqui no JMTV em março deste ano e ganhou repercussão nacional. A sindicância da PM responsabilizou 4 oficiais. O documento com a ordem foi enviado aos comandantes da PM no interior do estado no começo de março. Era um pedido chamado de levantamento eleitoral, assinado pelo coronel Emerson Farias Costa, na época chefe do Comando do Interior. O memorando ordenava que os comandantes de área informassem as lideranças que fazem oposição ao governo local, ao governo do estado e que poderiam causar embaraços no pleito eleitoral. Assim que o documento vazou, órgãos de fiscalização se manifestaram sobre o risco para um pleito eleitoral quando a polícia é usada para monitorar adversários políticos. A OAB do Maranhão criticou o conteúdo do documento e o Ministério Público Eleitoral cobrou explicações do governo do estado e abriu um procedimento para apurar o caso. Partidos de oposição chegaram a pedir intervenção federal nas eleições deste ano no Maranhão. Na época, o Ministério Público Federal afirmou que o memorando não esclarecia as razões da necessidade do levantamento eleitoral e não observava direitos fundamentais da Constituição, que garantem a liberdade de manifestação e de expressão e o livre exercício da convicção política. O governador Flávio Dino, do PCdoB, afirmou numa rede social que a ordem não partiu dele. E o secretário de Segurança Pública, Jefferson Portela, também negou que tenha dado a ordem. Nos depoimentos dos militares envolvidos que a TV Mirante teve acesso, 3 oficiais haviam dito que a ordem partiu do comando da PM. Num dos depoimentos, o tenente Juarez Martins Coelho Júnior disse que os resultados do levantamento seriam apresentados para o subcomandante-geral. O advogado do tenente-coronel Emerson Farias, que assinou o documento, também disse que a ordem veio da cúpula da polícia. Ele só seguiu ordens do comando. Agora, a sindicância da PM concluiu que a ordem partiu do coronel Heron Santos, que elaborou a planilha com o monitoramento eleitoral. Heron é ex-comandante da PM no interior e foi candidato a deputado estadual em 2014 pelo PCdoB, o mesmo partido do governador Flávio Dino. O tenente-coronel Emerson Farias Costa também foi responsabilizado porque assinou o documento, segundo a sindicância, que excedia a competência dele, uma vez que não havia qualquer tipo de delegação de seu chefe imediato. Também foi apontada como responsável a major Ana Paula Frois Barros, que confeccionou o e-mail enviado aos comandos do interior. Segundo a sindicância, ela teria ainda mentido numa reunião com PMs do Comando do Interior quando exigiu celeridade nas informações. E o major Antônio Carlos Araújo Castro foi responsabilizado por ter usado sem autorização a assinatura eletrônica de um coronel para repassar o e-mail com pedido de monitoramento. O relatório da sindicância foi assinado pelo coronel Jorge Luongo, comandante-geral da PM. A Secretaria de Segurança Pública disse que o procedimento de sindicância ainda está em andamento e que aguarda a apresentação da defesa dos 4 policiais militares envolvidos no caso.
Deputados estaduais rejeitaram hoje o requerimento que pedia que oficiais da PM fossem até a Assembleia esclarecer de onde partiu a ordem para o monitoramento de adversários políticos do governo do estado. Antes da votação, deputados oposicionistas e governistas subiram à tribuna para repercutir o assunto. 28 deputados participavam da sessão e 17 votaram contra o requerimento de autoria do deputado Eduardo Braide. O requerimento seria um convite para que os 3 militares envolvidos nesta circular da Polícia Militar, que pedia o monitoramento de adversários políticos do governo do estado, estivessem aqui na Assembleia Legislativa no dia 8 de maio, às 11 horas da manhã, para participar da sessão plenária, onde responderiam questionamentos dos deputados. Para o líder do governo na Assembleia, o deputado Rogério Cafeteira, não haveria necessidade de trazer a investigação para casa, já que uma sindicância foi aberta para apurar o caso dentro da própria Polícia Militar. Aqui é uma casa eminentemente política e é natural até que esse sentimento político, que esse viés político interfira numa apuração de qualquer fato que haja envolvendo o governo, principalmente no ano eleitoral. Ontem, durante a entrevista coletiva, o secretário Jefferson Portela reafirmou que a ordem não partiu dele e que o militar foi afastado do comando do policiamento do interior. A responsabilidade pelos atos dos servidores públicos, tanto na esfera civil, criminal e administrativa, ela sempre foi individualizada, cada um que responda na medida da sua conduta. Se alguém ainda tinha alguma dúvida de onde partiu a ordem para espionagem de adversários do atual governo, agora não tem mais. Com essa votação, toda a base do governo votando contra a vinda dos oficiais, para que eles tenham a liberdade de falar a essa casa sobre o que aconteceu, agora não fica mais dúvida nenhuma de que a ordem partiu do governo do estado. O Ministério Público Estadual e Federal investigam irregularidades na área onde vai ser instalado um porto privado aqui em São Luís. Há indícios de um esquema de grilagem de terra na região, onde as famílias da comunidade do Cajueiro foram retiradas. O seu Moisés era morador do bairro Cajueiro. A foto da filha dele, ainda criança, mostra que ele tinha o terreno havia décadas. A casa dele foi demolida em novembro do ano passado. Ele não recebeu nenhuma indenização e hoje vive de aluguel. Eles lá no Cajueiro, eles falam, os pessoal da empresa, diz que lá quem manda é ele. Lá não tem justiça, não tem nada. Diz que lá quem manda, quem dá as ordens é ele. Uma nova sequência de demolições começou nesta semana. Quase 30 famílias já foram removidas por determinação da Justiça da área que é do tamanho de 200 campos de futebol, onde a empresa WPR São Luís pretende construir um porto particular em parceria com uma empresa chinesa. A dona Leni ainda mora na comunidade Cajueiro e diz que a casa dela está entre as 7 que devem ser derrubadas nos próximos dias. Ela afirma que não tem para onde ir. E a senhora vai para onde? Não sei. A senhora mora há quanto tempo lá? Já 28 anos. A WPR São Luís apresentou à Justiça este contrato de compra e venda do imóvel adquirido de uma empresa de São Luís em 2014. Mas parte dos moradores da comunidade tem um termo de posse dado pelo governo do estado em 1998, que engloba uma área 2 vezes maior que a reivindicada pela WPR. Em 2015, uma sentença da Justiça garantiu o uso das áreas ocupadas pelos membros da comunidade e proibiu quaisquer atos contrários ao livre exercício de posse pelos moradores. Mesmo assim, a Justiça concedeu uma liminar para a demolição das casas. O governo do estado cumpriu a liminar, desconsiderando a sentença anterior, que ainda é válida e que garantia o direito dos moradores. O JM2 apurou que a Secretaria de Segurança Pública só recebeu a ordem para a reintegração de posse ontem, pouco antes das 4 da tarde. Mas a polícia começou a reintegração na segunda-feira pela manhã, mais de 24 horas antes de ser notificada. Ontem, o JM2 mostrou que a W Torre Engenharia, administradora da WPR São Luís, foi doadora de campanha em 2014 do então candidato ao governo do estado Flávio Dino, do PCdoB. Para a Comissão de Direitos Humanos da OAB, a agilidade no processo de desapropriação foi uma decisão política. Na medida em que o governo do estado organiza uma operação para cumprir uma liminar
que conflita com uma sentença, essa escolha política. O Ministério Público Federal também questiona a agilidade do governo do estado para conceder a licença ambiental para a construção do porto. A Secretaria Estadual do Meio Ambiente deu a licença antes de um parecer da Marinha do Brasil sobre os possíveis riscos da localização do empreendimento para o tráfego de navios na Baía de São Marcos. O processo para o cancelamento da licença ambiental aguarda a decisão da Justiça. Houve, de certa forma, um atropelo, houve uma suplantação de uma fase, de uma condicionante do licenciamento ambiental. A área onde o novo porto deve ser construído faz parte ainda de outras 2 investigações do Ministério Público Estadual, uma na esfera civil e outra na criminal, que apuram um suposto esquema de grilagem de terras. Entre os investigados estão os donos da empresa, que consta como vendedora do terreno para a WPR São Luís, a responsável pela implantação do porto. Foi montada uma força-tarefa com o Grupo de Repressão ao Crime Organizado, GAECO, para investigar a BC3 UB Multinacional Industrial. Segundo o promotor que comanda as investigações, há suspeita de falsificação de documentos do imóvel. No histórico de compra e venda do terreno, segundo o Ministério Público, consta até uma venda registrada 3 anos depois da morte do antigo proprietário. Há indícios de irregularidade na documentação? Muitos indícios. Pode ser que configure, pode ser, a gente não tem certeza ainda, uma organização criminosa que se ocupa, infelizmente, de grilar essas terras na região. A suspeita é que funcionários de um cartório estejam envolvidos no suposto esquema. O Ministério Público aguarda uma perícia nos documentos que trazem o histórico de compra e venda do terreno. A WPR São Luís tentou, na Justiça, impedir que a perícia fosse feita, mas o pedido foi negado pelo juiz. Ela tentou judicialmente, agravou, mas o Tribunal de Justiça, baseado em dispositivos do Código de Processo Civil, indeferiu o pedido dele de sustação da perícia. Então a perícia vai ser realizada, certo? Se houver comprovação da fraude no livro de registro, esses registros vão ter que ser anulados. E apesar do que disse o Ministério Público, em nota a empresa WPR afirma que não há investigação de grilagem de terra contra a empresa BC3 que vendeu o terreno para eles. Sobre o pedido de perícia no documento de posse feito pela comunidade, a empresa afirmou que entrou com recurso para evitar que o judiciário gastasse tempo com um processo, segundo a nota, inútil. O governo do estado não se manifestou e nós não conseguimos contato com a empresa BC3. O Jornal Hoje, desta sexta-feira, relata o fim triste da história da luta diária de uma paciente brasileira. A dona Hilda, assim como milhares de outras pessoas, precisava viajar distâncias muito longas para conseguir se tratar num hospital. A reportagem é do Alex Barbosa. O ônibus voltava de São Luís com pacientes da cidade de Pinheiro, que fazem hemodiálise na capital, quando a dona Hilda passou mal. A viagem é longa, eles gastam 3 horas para ir e 3 para voltar. Este paciente conta que o hospital de Pinheiro foi comunicado que uma pessoa em estado grave estava a caminho. Disse que a hora que chegasse aqui, que ela já estava autorizada para mandar abrir o portão. Mas quando o ônibus chegou, o portão estava fechado e ninguém autorizou a entrada do veículo que levava a idosa. Ela morreu ali mesmo. Viva, viva, viva. Chegou viva aqui na porta do hospital, morreu bem aqui na porta. O vigia do hospital disse que cumpriu ordens. O hospital porta fechada. Para entrar um paciente aqui, ele tem que estar regulado. Essa situação tinha que ser passada. Dona Hilda Ferreira Barbosa tinha 65 anos e precisava viajar para São Luís 3 vezes por semana. Em 2014, o governo do Maranhão tinha em caixa quase 7 milhões de reais de um financiamento do BNDES para a construção de 7 novos centros de hemodiálise em cidades do interior. 4 anos se passaram e as obras nunca foram concluídas. Algumas nem começaram. Enquanto isso, pacientes renais crônicos chegam a viajar até 10 horas para se tratar em São Luís. A Secretaria de Saúde do Maranhão lamentou a morte da paciente e disse que havia orientado Dona Hilda a permanecer na capital. E ainda que, apesar do que nós mostramos na reportagem, a Dona Hilda recebeu toda a assistência necessária no Hospital de Pinheiro. A Secretaria diz também que vai inaugurar um serviço de hemodiálise em Pinheiro até o fim do mês. Para a Dona Hilda, é tarde demais. Candidatos que fizeram o último concurso da Polícia Militar realizaram um protesto no fim da tarde no centro de São Luís. A repórter Mia Coada acompanhou a manifestação.
Cerca de 100 pessoas que fizeram o concurso da Polícia Militar do Maranhão em dezembro deste ano estão realizando um protesto pelas ruas de São Luís. Eles reivindicam questões relacionadas à fraude no concurso, que o gabarito teria vazado e que o gabarito oficial nunca teria sido divulgado. Apenas lista dos aprovados foi divulgada, é o que eles argumentam. Uma comissão foi formada para conversar com representantes do governo. Dados do IBGE revelam que a população na faixa de extrema pobreza no Maranhão nos últimos 5 anos, 2015 a 2019, aumentou em 400 mil pessoas. São números oficiais. 1 a cada 5 maranhenses vivem em situação de indigência. É a pior situação dentre todos os estados do Brasil. Já começa o nosso Bom Dia Maranhão de hoje, destacando que a gestão do governador Flávio Dino terminou com dados que mostram que a política econômica não deu muito certo. O Maranhão continua entre os estados mais pobres do país, com o pior índice de desenvolvimento humano entre os estados brasileiros. Tem também a menor renda per capita e ainda concentra o maior número de pessoas desalentadas em todo o Brasil. Mais oportunidades de trabalho e geração de renda para o Maranhão. Essa foi uma das promessas feitas por Flávio Dino quando assumiu o governo do estado. Só que, ao contrário disso, em vários períodos ao longo de 7 anos e 3 meses, o Maranhão apresentou elevados índices de desemprego. Não apenas um grande crescimento do desemprego, mas também uma queda na taxa de participação. O Maranhão é um dos estados que tem a menor participação, ou seja, de cada 10 maranhenses, apenas 4 estão gerando renda. Outra marca que o Maranhão se mantém como uma das piores entre todos os estados brasileiros é a do IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Na verdade, a ideia é você criar instituições que sejam capazes de, resistindo às mudanças de governo, né, de continuar no rumo e ter grande impacto no longo prazo, né? Na avaliação dessa cientista política, do ponto de vista econômico, o governo Flávio Dino poderia ter tido condições de avançar muito mais. Houve uma dificuldade da gestão, eu penso, em conseguir dar prioridade a determinadas pautas econômicas, né, e principalmente que poderiam ter um impacto ainda maior na geração de emprego e renda, né? Então, eu entendo que enfim, são escolhas que os gestores fazem, né, enquanto políticos, mas que no fim das contas, se talvez tivesse um outro caminho escolhido, o impacto seria maior. Exatamente isso, né? Escolhas que impactam diretamente numa sociedade, né, num estado que já tem tantos dados delicados. Você vai ver agora uma reportagem especial sobre o policiamento no interior do Maranhão. Nossos repórteres Alex Barbosa e Miguel Lindoso mostram a precariedade nas ações policiais e como isso se reflete no combate aos assaltos a banco, que tem se tornado rotina em várias cidades. Icatu, interior do estado, janeiro deste ano. Em plena luz do dia, 12 bandidos fortemente armados tocam terror na cidade. Eles chegam atirando. Fizeram moradores reféns enquanto assaltavam o banco. Do ano passado para cá foram muitos os assaltos desse tipo no Maranhão. Em Amarante, os ladrões usaram roupas camufladas para assaltar os Correios. Em Santo Antônio dos Lopes, fugiram levando R$800 mil e 2 carros cheios de reféns. E em Carolina, os reféns foram agredidos e humilhados. Os bandidos fecham as entradas das cidades pequenas e assaltam bancos e correspondentes bancários. No Maranhão foram 193 ataques desse tipo nos últimos 3 anos, segundo o Sindicato dos Bancários. O JMTV investigou por que os bandidos têm escolhido esses lugares. E o resultado dessa investigação você vê agora. Vitorino Freire, a 320 quilômetros de São Luís. A agência bancária assaltada em agosto fica ao lado da delegacia e a 200 metros do posto da Polícia Militar. Mas... Como é que tá a estrutura de vocês aí? Tá feio o negócio? Carcereiro, sem nada. Sem carcereiro, nada? Vocês têm quantos aí de policiais? Somos 2. 2? Delegado. A cidade com 30 mil habitantes tem apenas uma viatura da PM. O camarada vai perseguir alguém com essa viatura aqui, tem condição? Pneus carecas e sem combustível,
Como conta esse policial que não quis aparecer. Falta combustível às vezes? Às vezes, sim, a gente tenta maneirar. Tenta maneirar? Tipo, não rodar tanto, aquela conta que a gente tem que fazer, né? A gente já dá para controlar. A única viatura da Polícia Civil também está quebrada. Na delegacia, 2 policiais fazem o atendimento e ainda cuidam dos presos. No dia do assalto, a polícia foi alvo fácil dos bandidos. E aí não deu pra ir porque era muita gente? Como que era? Era no mínimo 20. E aí vocês nem foram? Não, como é que vai? O JMTV foi a outros 5 municípios que já tiveram agências assaltadas nos últimos 2 anos. E em todas, falta estrutura para a polícia. Sucupira do Norte não tem uma delegacia. Aqui é apenas um posto da Polícia Militar. Os boletins de ocorrência têm de ser feitos na cidade vizinha, que fica distante 25 quilômetros daqui. E quem leva os envolvidos na ocorrência são os policiais militares. Ou melhor, deveriam levar, né? Se a única viatura que eles têm disponível não estivesse nessas condições. Pneus arriados, vidros quebrados e sem andar há mais de 10 dias. E vocês fazem como se tiver uma ocorrência aí? Mas pede desculpa, né? Em Nova York, maranhense, que tem só 5 mil habitantes, o único correspondente bancário funciona com as portas fechadas por segurança, porque já foi assaltado 2 vezes. Quando vocês precisam, como faz? Só chega aí puxando aquele ferrãozinho, abaixo do papelzinho, puxa assim que abre. A Nova York do Maranhão não tem um policial sequer e também não tem delegacia. A que tinha está desativada há mais de 3 anos e o prédio está desse jeito, abandonado, depredado. Quando a população daqui precisa da polícia, tem de ligar para a cidade vizinha, que fica a cerca de 20 quilômetros daqui. O detalhe é que lá só tem uma viatura, que quando sai de lá, deixa o município inteiro descoberto. Polícia aqui não tem não. Pode acontecer alguma coisa, como já aconteceu, ficar correndo atrás dos outros aí de faca na mão, aquela coisa, aí não tem como socorrer. A polícia de Pastos Bons, que está atendendo Nova York, também enfrenta problemas. A delegacia da Polícia Civil passa o dia com um investigador, que preferiu não ser filmado. É ele quem cuida dos 12 presos e das armas apreendidas, que ficam vulneráveis. Como não tem viatura, a polícia usa um carro apreendido. Os 19 mil habitantes contam com 4 PMs durante o dia. E apenas uma viatura, que nem sempre está na cidade. Viatura vocês têm uma? Tem uma na cidade. Ela está com vidro quebrado, né? Isso, mas já foi providenciado já a troca. Em Lago Verde, viatura da PM tem, mas nem sempre tem combustível. Quando não tem, a gente fica recolhido aqui no prédio. Se chegar a acontecer algum fato isolado e a pessoa que vier aqui tiver meios de conduzir a gente até o local, a gente vai com meios da vítima. Caso contrário, permanece no prédio, porque não tem como se locomover. Os policiais ficam no lugar cedido pela prefeitura, onde os presos foram retirados por causa da situação insalubre. Mas os policiais ficaram. O alojamento lembra uma cela. Situação parecida no alojamento dos PMs em Conceição do Lagoaçu. Aqui, sem viatura, os 2 policiais de plantão usam os próprios carros para atender as ocorrências. Esse carro já trabalhou muito aqui, quando a viatura não estava aí. E aí vocês têm que usar o carro de vocês mesmo? Não tem, para não ir a pé, né? Trazer o cara a pé, a gente não usa. Por isso que a gente bota essa ajuda de... Como é disso? Ajuda de combustível. Há somente uma moto à disposição, mas só com um capacete. Quando saem juntos, os policiais têm de conseguir um outro emprestado. Esses policiais não conseguem oferecer segurança nem para si mesmo, imagine para uma população de 20, 40 mil habitantes. O secretário de Segurança Pública do Maranhão cobrou mais segurança dos bancos. O tratamento que os bancos dão para a segurança interna dos seus estabelecimentos é nota 0. São caixas cheias de dinheiro com as portas abertas 24 horas dia. E os bandidos atacam no horário de 2 às 4 da manhã. É a média desses ataques. Não é crível que alguém coloque uma caixa cheia de dinheiro e não providencie uma segurança interna para isso. Ele disse que não sabia de alguns dos problemas e prometeu tomar providências. Olha, eu acredito que essa viatura não esteja neste estado. Né? Pela cidade que está falando, Lago da Pedra, Vitorino Freire, essa viatura não está nesse estado. Pode ter acontecido isso, mas certamente não está pelo porte da cidade, que o comando da PM faz esse controle. Tem uma viatura só e a gente tem imagem da situação da viatura. Os pneus estão no arame, por exemplo. Não está errado, né? Eu vou cobrar isso do comando imediatamente. A Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, informou que os bancos investem em segurança bancária e que estão empenhados em apoiar as autoridades no combate aos problemas de segurança pública, dos quais também são vítimas.
E a Justiça condenou o ex-superintendente de investigações criminais, Tiago Bardal, a mais de 10 anos de prisão pelos crimes de concussão e peculato. Segundo o Ministério Público, em 2016, um homem foi preso com cargas de cigarro clandestinas, mas Tiago Bardal liberou o homem e ainda recebeu, em contrapartida, uma propina de R$180 mil. E foi esse o único encontro de vocês? Sim. Não teve mais encontro nenhum? Não. Porque aqui está narrando que vocês se encontraram mais de uma vez. Mas isso aí não procede, não. Certo. Também não procede que o senhor efetuou o pagamento para o Também delegado não. Bardal? Também não. 50 mil, depois de outros 50 mil, depois 8 vezes de 10 mil? Não. Isso nunca ocorreu? Não. Na sede da SECOM? Não, eu não sei nem onde é que fica a sede da SECOM. Eu nunca andei na SECOM. Então o senhor não prestou esse depoimento? Não. O senhor não reconhece a sua assinatura? Eu não sei. Esse aqui é o que foi lá na casa de meus pais. Então você está dizendo que esse depoimento vem daqui, que disseram que foi na SECOM, Não, na verdade foi na casa dos seus pais? Na casa de meus pais, exatamente. Eu não sei nem onde é que fica a SECOM. Quando minha mãe me ligou, já chorando no telefone, dizendo que tinha dois, se identificaram como delegado, dois delegados dentro da casa de minha mãe, né? E mais um que se identificou como investigador. Minha mãe tem 73 anos, meu pai 75, ambos são doentes. E quando ela me ligou, eu não pensei para ver, se eu devesse alguma coisa, eu tinha me evadido. Como eu não devo nada, aí eu me dirigi para lá. E com uma pressão muito grande em cima de mim, e meu pai para dentro para fora, preocupado com ele, que tem pressão alta. E quando ele um depoimento aí, que eles disseram que já sabiam de um monte de coisa, aí ele foi perguntando, e eu querendo que eles fossem embora da minha casa, meus pais, entendeu? Então tudo que eles perguntaram, eu confirmei. E quais foram as perguntas que eles me fizeram? Perguntas, o que é que eu... sobre uma carga de cigarro, dinheiro que eu tinha dado para Bardal, eu me disse que nunca existiu. Só que quando eles foram perguntando, eu fui confirmando, eu não sabia o que poderia acontecer comigo depois. Que eu tenho esse depoimento. Eles foram perguntando e eu confirmando. Que eu queria... Só um minutinho, que tipo de pressão que eles exerceram sobre o senhor? Dizendo que poderiam prender tanto eu como meus pais. E... Poderia prender pelo quê? Eles disseram pelo quê? Você não tinha feito nada até então? Mas polícia é polícia, né? A gente que não tem o conhecimento fica preocupado. O senhor pode esclarecer melhor para a gente, que não ficou bem claro para a defesa aqui, como foram essas ameaças? Lhe ameaçaram de prender? A ameaça maior que eu senti foi psicológica. Psicológica? Psicológica, porque como eu já falei, na casa de meus pais, que eu acho uma coisa errada, entrar na casa de um senhor de idade, de uma senhora de idade. Por que eles não me levaram para a SECOM para me prestar depoimento lá, desde que eu fosse acompanhado com um advogado? Certo. Lhe deram a oportunidade de o senhor ler o seu depoimento no dia que o pessoal da SECOM foi na sua casa, de lhe perguntar se era aquilo mesmo que era para... Lhe deram essa oportunidade? Então, quando o senhor assinou, o senhor sequer leu esse depoimento? Mas o senhor chegou a pedir para ler o depoimento? Não. O senhor chegou a receber alguma mensagem via WhatsApp do delegado Bardal lhe pedindo que o senhor levasse dinheiro para ele até o Mix Mateus? Nunca. Nunca? Não. Então não efetuou nenhum pagamento ao delegado Bardal, né? Não, mencionou. Não.
A saúde do Maranhão virou caso de polícia. As cidades da Maria, do Francisco e do Raimundo estão entre as quase 50 investigadas no estado pelo Ministério Público Federal e pela Controladoria Geral da União. Em todas aparecem atendimentos médicos fantasmas. Quem faz o sistema não é o prefeito e nem a secretária. Quem que errou? O digitador. É um digitador. Porque nós trilhamos um caminho, nós não caímos de paraquedas. Como que um morto conseguiu fazer tratamento pós-Covid aqui na cidade? É evidentemente uma má-fé para fraudar o sistema. Durante 2 semanas, o Fantástico percorreu o interior do Maranhão para entender melhor como foi possível fraudar o Sistema Único de Saúde de forma tão escancarada. A nossa apuração já começa com um número alarmante. 93% de toda a verba do Brasil destinada ao tratamento pós-Covid foram para cidades do Maranhão. Só Matarroma, cidade com 17 mil habitantes, recebeu mais dinheiro para tratamento pós-Covid do que todas as cidades do estado do Rio de Janeiro juntas. Esse tratamento é para os pacientes que ficaram com sequelas pós-Covid. É oferecido pelo SUS em todo o país. Funciona assim: a prefeitura lista os pacientes que passaram pela reabilitação. O recurso é transferido automaticamente no mês seguinte, do SUS para os fundos de saúde dos municípios. O Fantástico teve acesso a uma lista com todas as pessoas que teriam feito o tratamento pós-Covid com fisioterapeutas no ano passado. A conta não fecha. Matarroma tem 2 fisioterapeutas no serviço público. É como se cada um atendesse 260 pacientes por dia. Na cidade, até o ano passado, eram 652 casos da doença. Mas olha só a quantidade de tratamentos pós-Covid que aparece na lista. Mais de 34 mil. Fomos atrás dos moradores. É Clóvis Vieira de Vasconcelos. Ele está aqui? Faleceu? Em janeiro do ano passado. Ele chegou a ter Covid ou não? Teve, mas nós fizemos tratamento em casa. Ele não fez fisioterapia, nada? Não, nada disso ele fez. Na data que consta o tratamento na lista, ele já tinha morrido e não foi de Covid. A esposa dele, Dona Antônia, nos convida para entrar. A gente acabou descobrindo que o nome da Dona Antônia também aparece no atendimento aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 atendimentos. Nada. Nada. Hoje é quinta-feira, não tem ninguém. 3 da tarde e tá fechado. No povoado Mucuim, Clínica da Família. Quem tem a chave do posto de saúde é a zeladora Dona Maria de Fátima. Vai estragando tudo, né? E quando precisa de atendimento aqui, vai para onde? Tem que ir para a cidade nova, meu irmão. Você fez 80 tratamentos. Foi. Você fez esse tratamento? Não. Fomos atrás de explicações. Bom dia, bom dia. Queria falar com o prefeito. Este homem se identifica como chefe de gabinete. O prefeito não vai atender a gente, então? Não, o prefeito está cumprindo a agenda na zona rural. Como que um morto conseguiu fazer tratamento pós-Covid aqui na cidade? Então, já é assunto para a Secretaria de Saúde e tudo. E o secretário? O secretário ele não está viajando. Saímos procurando um morador recordista com 500 atendimentos. A gente vai procurando uma pessoa, daí para numa casa, consulta onde a pessoa está aqui. Não. Não teve? Nem Covid você teve? Tive, não. Encontramos o William. Você é o recordista de tratamento. Pós-Covid, né? Pós-Covid, é. Não fiz, não. Então você fez tratamento em Belágua, Chapadinha, Matarruma. O nome aparece em várias cidades. Caramba, não fiz nenhum tratamento desse. Se o William não fez tratamento nem em Matarroma, onde vive, por que o nome dele aparece também em outras cidades? As investigações do Ministério Público Federal do Maranhão apontam para a possibilidade de um sistema informatizado, talvez até com utilização de algoritmos, suspeita de que existe uma coordenação na alimentação desses dados. Chapadinha foi a cidade do Brasil que mais recebeu recursos para atendimento pós-Covid, mais que todos os estados do Sudeste juntos.
que a cidade tem 80 mil habitantes, mas consta que teria feito mais de 200 mil atendimentos. O secretário de Saúde é quem tenta explicar. Quantos atendimentos Chapadinha fez, tratamento pós-Covid? Não sei precisar exatamente a quantidade de atendimentos que a gente fez. Como secretário de Saúde, o senhor não sabe o número exato de tratamentos, é isso? Não sei falar agora exatamente o valor. A gente passou por uma auditoria recente, que identificou inclusive alteração de dados. Né? Quem que lançou errado? São 2 técnicos, são responsáveis, que não residem no município. E vocês vão devolver o dinheiro? A gente está justamente esperando esse processo administrativo finalizar. As investigações se deram em 2 frentes. Na proteção do patrimônio público, na outra frente, a responsabilidade criminal das pessoas que inseriram esses dados falsos e também que desviaram eventualmente esses recursos públicos. O nome de William segue usado aqui e ali e em Belágua também. A cidade é pequena, tem 7 mil habitantes e teria realizado 50 mil atendimentos pós-Covid, mas oficialmente 446 pessoas tiveram a doença. Belágua recebeu mais de 1 milhão com tratamento para sequelas da doença. Agora, olha só, é um valor maior do que os repasses feitos à maioria dos estados brasileiros. Além dos números absurdos do tratamento pós-Covid, o Ministério Público Federal também descobriu que o sistema de saúde da cidade fez 13 mil testes de HIV, quase todos realizados em apenas 2 meses. Nos últimos 5 anos, Belágua teve apenas um caso de HIV registrado. O número de testes é quase o dobro do número de habitantes. Mas a gente não acha na cidade quem tenha feito o teste. O senhor fez? Não. Alguém da família do senhor fez esse teste? Não, eu acredito que os que moram aqui comigo, não. Ninguém fez teste aqui de HIV que eu saiba até hoje. Aqui entra um outro esquema também investigado pelo MPF e CGU, o dos procedimentos fantasmas. O sistema de saúde é alimentado por dados falsos. Só que o dinheiro não vem do SUS, vem das emendas dos deputados federais e senadores, o tal orçamento secreto direto para o caixa dos municípios. Essas informações eram inseridas em sessões de procedimentos que não eram realizados, possibilitando assim que no ano subsequente a emenda parlamentar fosse repassada num valor fraudulento a mais do que deveria ser feito. Tanto sobre os números multiplicados dos tratamentos fantasmas de pós-Covid, como nos testes de HIV, o prefeito tem uma única explicação. E quem que errou nos testes de Covid? O digitador. É um digitador. É Ctrl+C, Ctrl+V. Tudo isso vai sobrar para um digitador. Rapaz, ele fez o levantamento errado. A responsabilidade é objetiva, vai sobrar para o prefeito. A 3 horas de Belágua, em outra prefeitura do Maranhão, outro prefeito diz a mesma coisa. O nosso digitador, ele que faz o levantamento, ele que faz a nossa família. Tem uma quadrilha de digitadores no Maranhão, então? Que só pode, né? Eu não posso responder pelos meus colegas. Em Afonso Cunha, com mais de 6 mil habitantes, o suposto digitador que erra tudo multiplicou consultas como se cada morador passasse pelo médico 54 vezes no ano. E mais, o número de ultrassonografias de próstata e transvaginal é 3 vezes maior que o número de habitantes do município. O curioso é que o número desses exames é exatamente o mesmo. Se fosse uma empresa privada e o dinheiro fosse do senhor, você acha que aconteceria esse erro? Quem faz o sistema não é o prefeito e nem a secretária. Existe um contratado, certo? Não há desvio de dinheiro. Não teve desvio? Não houve desvio de recurso. O prejuízo com os tratamentos fantasmas de Afonso Cunha é de mais de 8 milhões de reais. Logo que deixamos a cidade, uma montagem com foto dos jornalistas do Fantástico começou a circular entre moradores de Afonso Cunha, dizendo que nossa equipe havia localizado o melhor prefeito do Brasil, o mesmo que atribuiu o prejuízo com os tratamentos a um erro do digitador. Formado em gestão. Sou. Então, não seria muito simples fazer esse cruzamento de dados? Eu tenho uma gestão descentralizada. Eu tenho um secretário de saúde. Você escolheu um mau secretário? Eu escolhi um bom secretário que não teve a oportunidade ou espaço, talvez, de ver esse erro na hora certa. Só com as emendas do relator voltadas à saúde, as prefeituras do Maranhão receberam mais de 1 bilhão de reais nos últimos 2 anos. Das quase 50 cidades suspeitas, 25 tiveram verbas bloqueadas.
Agora, a investigação pode tomar novos rumos. A Procuradoria-Geral da República deve investigar a participação de parlamentares envolvidos no caso dos atendimentos fantasmas. É preciso saber, esse digitador, ele recebeu ordens, estava a mando de determinadas autoridades. Apenas o aprofundamento das investigações é que pode desbaratar essas quadrilhas e com eventualmente pessoas que possam ter foro para serem investigados no local competente dessas autoridades. É Ctrl-C, Ctrl-V. O digitador é um digitador.